bom dia, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a gente está aqui para falar com vocês hoje sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio, valorização da vida. Temos aqui Caleide, psicóloga, Raíssa, psicóloga, Maísa, professora, pedagoga, Pedro, pedagogo, e o Marcos, que ele é muita coisa, ativista social, psicoterapeuta, ele é várias coisas. Bombril. Pessoal, a gente teve essa iniciativa. E tem você. Ah, tem eu. É, claro, uai. Eu sou a Carol, eu sou assistente social. E tenho aí o suicídio como um assunto de estudo há alguns anos. É um assunto que eu gosto bastante de falar. E a gente está hoje aqui para um bate-papo, para uma roda de conversa, com perguntas que vocês fizeram também. E a gente quer, nesse clima bem tranquilo aqui, conversar sobre isso com vocês. E aí, galera, o que vocês acham que é o principal ponto assim, para se falar quando a gente está falando sobre esse tema que muitas pessoas têm como tabu, como assunto bem pesado para se falar? Vocês acham que é isso mesmo? Ou vocês acham que dá para tratar de assuntos difíceis com mais leveza? Como é que é? Eu, particularmente, acredito muito que a gente tem, sim, que falar sobre esses assuntos, porque isso também é uma forma da gente prevenir algumas situações, né? Então é importante saber, conhecer um pouco do histórico de tudo isso, pra gente poder até saber como agir diante de situações assim. Top, é isso mesmo. Mais alguém? Eu também vejo por esse ângulo. Tem que quebrar os tabus, né? Não precisa falar de um assunto tão sério, de forma leve e tudo. Carol, por que o amarelo? Fala Setembro Amarelo. Qual a relação do amarelo com o suicídio? Um mês de prevenção. De prevenção. Bom, eu acho que é porque é a minha cor preferida. Eu acho que esse é o motivo principal. Na verdade, é uma história bem peculiar, assim. Aconteceu em 1994, o ano que eu nasci. Não façam os cálculos para saber minha idade. De um jovem, né? Ele tinha 17 anos e no dia 10 de setembro ele consumou o suicídio. E foi um acontecimento bem impactante para todas as pessoas ali de onde ele morava, né, da comunidade. Os pais sentiram muito quando isso aconteceu, principalmente porque eles tinham ele como um garoto muito tranquilo, muito alegre, né? O amarelo é porque ele tinha um Mustang amarelo, o carro que era a paixão da vida dele. E depois disso, depois que isso aconteceu, os pais dele viram a necessidade das pessoas falarem sobre o que as fazia sofrer, né? Sobre sentimentos ruins, sobre sofrimentos emocionais. E eles, os pais, fizeram cartõezinhos depois no enterro dele, e algumas semanas depois isso virou um movimento, né? Fizeram um cartãozinho distribuindo pela cidade, pelos jovens, né? Escrito: se você precisar, busque ajuda, peça ajuda. Então, a partir daí, criou esse movimento, né, em 1994. E em 2014, por aí, o Brasil trouxe essa ideia, né? Principalmente os conselhos ali de psicologia, psiquiatria, para o Brasil, e uma homenagem, né, a esse jovem foi o setembro escolhido, e o amarelo por causa também da cor do carro dele. Então esse é o motivo real. Carol, a gente abriu uma caixinha de perguntas e aí os nossos participantes, os participantes do projeto, eles encaminharam pra gente algumas dúvidas, inquietações, e a gente recebeu uma pergunta, assim, vamos ver se talvez você consegue responder, né? Qual que é a importância da vida? Vamos lá. Maísa é uma filósofa, uma socióloga. Qual você acha que é a importância da vida, Maísa? Jogou, né? Jogou a bola. Você viu, né?
Eu até imagino que ela jogou, mas assim, eu acho que falar sobre a importância da vida, acho que primeiro é falar sobre se manter vivo, né? Garantir que você tenha subsídios para se manter vivo. Por isso, quando a gente fala, quando a gente pensa na importância da vida, a gente está falando também sobre educação, nós estamos falando também sobre uma cidade bacana, sobre um lugar que eu possa ser quem eu quiser ser, sobre um lugar que eu possa proferir a minha fé, né, acreditar em quem eu quero acreditar. Então, acho que tudo isso garante que essa minha vida aconteça, né? E quando a gente pensa na importância, para mim, por exemplo, uma vida importante é uma vida em que a minha mãe e meu irmão estejam bem, felizes, um lugar em que eu tenho um emprego, que eu tenho moradia, que eu tenho refeição. Isso tudo, para mim, está ligado a essa importância da vida. E geralmente, né, Carol, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, quando a gente pensa em importância da vida, falando de Setembro Amarelo, né, a gente pensa também em, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Que isso vem na nossa cabeça, né? E quando a gente, às vezes, não tem um propósito, acha que esse propósito acabou, né, isso dificulta que a gente, de fato, consiga se manter vivo, né? Então, acho que é uma pergunta muito ampla, com várias respostas, mas sem dúvida a gente precisa de garantias mínimas, né, para se manter vivo. A gente precisa de psicólogos, a gente precisa de assistentes sociais, nós precisamos de professores, né, para auxiliar nesse processo aí da vida. Mas sem dúvida eu acredito que quando a gente perde esse propósito, essa importância ela acaba sumindo, né? A gente não entende mais de fato o que eu estou fazendo aqui. Será que eu só vou comer, dormir, acordar? O que mais que eu posso fazer, né? Para onde que eu posso chegar? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não dá para responder de forma a fechar esse assunto, mas acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. Perfeito. O que você acha, Raíssa? Não, acho que é isso aí mesmo. Acho que segue esse barco. E juntando isso, né, pegando o gancho que a Maísa falou, quem é a nossa rede? Eu acho que a importância da vida também vai muito em quem eu me espelho. Então, quem eu me espelho não só na família, às vezes a gente não tem uma família, né, bacana para eu me espelhar, mas talvez existam outras pessoas, professores, amigos, enfim, pessoas que ao decorrer da vida vão surgindo na sua própria vida e que você pode espelhar e que vai te trazer esse significado, esse sentido de vida, esse propósito, esse pertencimento, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo nesse mundo, enfim, acho que isso você vai descobrindo também ao longo do decorrer da vida. E eu acho que essa importância da vida também vai estar então junto nas redes que a gente cria nesse processo. Top, anotem isso. Tá, Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, porque muito do que elas falaram está nos fatores de proteção. Então, a gente vai falar isso daqui a pouco. Fala aí, Pedro, você ia falar algo. Não, eu ia continuar. Eu acredito muito em tudo isso que as meninas falaram também. Eu acho que o propósito da vida também é que as coisas façam sentido, né? Então, você tem que colocar um significado em tudo aquilo que você vai fazer. Se isso, de alguma forma, representa pra você alguma coisa, eu acho que a vida tá fazendo esse sentido, assim, carregar de significado todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, isso é muito importante. Fizeram uma... pode falar. E é muito legal a gente lembrar e pensar que a vida é um grande presente, né? A gente vive apenas uma vez e trazer esse sentido para as coisas, para a vida, para você, para a sua rede, para o que você busca, é muito importante, que aí você consegue entender qual é a importância. Entendendo que você é um ser único, entendendo que essa oportunidade de viver é única, e aí você vai encontrando esse sentido, encontrando o porquê de viver e o porquê de estar nesse mundo. Eu acho que isso que a Khaled falou é super importante, que eu acho que inclusive a Khaled falou em um dos encontros aí nossos no Google Meet, né? Que só existe você, então de fato só existe eu, só existe você, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a nenhum de vocês. Então assim, se a gente pegar logo esse primeiro pensamento, né, esse primeiro sentido, só tem eu. Então só eu posso viver a minha vida, só eu posso ser do jeito que eu sou, né? Então você não tem que ser igual a ninguém. Então assim, isso também é importante, né, pra gente entender que não existe um parâmetro para ser quem a gente é, né? Pra gente não colocar pressões, né, desnecessárias, né? Não criar ruídos que não tem nada a ver com a gente. Você é super importante. Você pode existir milhões de Maísas, milhões de Raíssas, mas só existe essa Raíssa e só existe essa Maísa. Então acho que é super importante pensar sobre isso. Somos únicos. Pegando já esse gancho aí que a gente tá, né, voltando
há um pouquinho de curiosidades, né, dados. Acho que é importante a gente saber os dados e depois saber o que a gente faz com os dados, né, Kelly? Isso. É isso. Mas pensando aí um pouquinho nos dados, qual país tem maior índice de suicídios? Vamos lá, a gente tem alguns números assim estratosféricos, né? Eu considero muito altos, né? A gente tem países muito grandes, né? Então a gente tem China, Japão, Índia, Estados Unidos, são países muito grandes, tem um conteúdo populacional muito elevado e por isso os números, né, também são bem elevados nesses países. Tem uma coisa interessante também, que algumas culturas têm visões diferentes sobre esse acontecimento. Então, às vezes, não dá muita importância para isso no sentido de tornar isso dado, né? E tem países como o Brasil que tem esse enfrentamento e tal, então luta por cada vez que esse número se diminua, né? O Brasil está nessa lista em 8º lugar em números absolutos, o que eu considero também um número grande, mas o Brasil também é um país muito grande, né? Então, se a gente for colocar numa data, um índice de proporção, assim, talvez não seja tão elevado comparado a outros países que sejam menores, né? Por exemplo, Noruega, que é um país super pequeno e tem um índice também considerado elevado pelo número de pessoas que moram lá. E hoje qual país campeão? A gente pode colocar ali bem acirrados No ranking mesmo? Num ranking mesmo, de primeiro, segundo, terceiro lugar. China, Japão, Estados Unidos. Estados Unidos? E aqui no Brasil, a gente tem alguns desses dados? Assim, Em termos de regiões? Existe uma região, uma localidade onde esses números sejam um pouco maiores? Ostensivos? Sim. Em primeiro lugar, de regionalidade, a gente pode falar que é São Paulo. Depois vem Minas Gerais e depois Porto Alegre. Esse dado foi atualizado recentemente, né, pelo um registro que o Brasil faz anualmente. Então, saiu agora, em setembro, esse dado atualizado. E, por incrível que pareça, eu vou trazer aqui na discussão agora números na pandemia, né? Por incrível que pareça, a gente tinha assim, uma visão de que durante a pandemia esses números seriam, né, catastróficos, que seriam elevados de sobremaneira, e não foi, né? O que essa mesma pesquisa, esse mesmo estudo mostra é que o suicídio cresceu 0,4%, que a gente considera como uma leve alegria aí, né, de não ter subido tanto. Um crescimento talvez menor, natural, né? entre Natural, natural. Se não estivéssemos em pandemia, né? Sim.